Vou contar uma história que aconteceu comigo há alguns anos, quando eu trabalhava em uma funerária. Era uma noite chuvosa e eu estava de plantão, esperando algum chamado. O telefone tocou e era um senhor que dizia que sua esposa havia falecido em casa e que precisava de ajuda para levar o corpo. Eu peguei o endereço e fui até lá com a ambulância. Chegando na casa, eu vi que era uma mansão antiga e mal iluminada. O senhor me recebeu na porta e me levou até o quarto onde estava o corpo da esposa. Ela estava deitada na cama, com um vestido branco e um véu sobre o rosto. Ele disse que ela tinha morrido de causas naturais, mas eu notei que havia marcas de agulhas nos braços dela. Eu perguntei se ele tinha chamado um médico, mas ele disse que não era necessário, que ele mesmo tinha cuidado dela. Eu achei aquilo estranho, mas não quis questionar. Eu coloquei o corpo em um saco e o levei para a ambulância. O senhor me acompanhou e disse que queria acompanhar junto para a funerária. Eu concordei, mas achei aquilo ainda mais estranho. Normalmente, os familiares ficam em casa ou vão para o hospital. No caminho para a funerária, o senhor começou a falar sobre a esposa. Ele disse que eles eram casados há 40 anos e que ela era a única mulher da vida dele, que ela era muito bonita e inteligente, mas que tinha ficado doente nos últimos anos. Ele disse que ela sofria de depressão e que tomava muitos remédios e que ele tentava fazer de tudo para animá-la, mas que nada adiantava. Eu ouvi tudo em silêncio, sem saber o que dizer. Eu sentia um clima pesado no ar, como se algo ruim fosse acontecer. Eu olhei pelo retrovisor e vi que ele estava segurando uma foto da esposa, beijando-a e chorando. Chegamos na funerária e eu desci da ambulância para abrir a porta traseira. Foi quando eu ouvi um tiro. Eu me virei e vi o senhor caído no banco da frente, com uma arma na mão e sangue escorrendo pela cabeça. Ele tinha tirado sua própria vida. Eu fiquei em choque, sem saber o que fazer. Eu corri até ele e tentei ver se ele ainda respirava, mas era tarde demais. Ele estava morto. Eu liguei para a polícia e contei o que tinha acontecido. Eles vieram rapidamente e começaram a investigar o caso. Eles me fizeram várias perguntas e eu respondi tudo o que sabia. Depois, eles foram até a casa do senhor e encontraram algo terrível. A esposa dele não estava morta, ela estava viva, mas em coma, induzido por uma overdose de remédios. Ele tinha injetado nela uma substância que simulava a morte, para poder levá-la para a funerária e ficar com ela para sempre. Ele era obcecado por ela e não suportava a ideia de perdê-la. Ele tinha planejado tudo com antecedência, inclusive tirar a própria vida. Eu fiquei horrorizado com aquela descoberta. Eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. Eu me senti culpado por não ter percebido nada antes. A mulher foi levada para o hospital e conseguiu se recuperar depois de alguns meses. Ela disse que não sabia de nada do que o marido tinha feito e que ele parecia normal até o dia da sua suposta morte. Ela disse que ele era um bom homem, mas que tinha ficado louco de amor. Eu nunca mais esqueci essa história. Foi a coisa mais assustadora e triste que eu já vi na minha vida. E nunca vou me esquecer do terror que passei naquele dia. Eu nunca vou esquecer o que aconteceu naquela funerária. Foi a coisa mais assustadora e triste que eu já vi na minha vida. Eu era um dos funcionários que cuidava dos corpos e preparava-os para o velório. Um dia, recebemos um chamado de uma família que tinha perdido o seu filho de 10 anos em um acidente de carro. Eles queriam que nós fizéssemos a maquiagem e o penteado do menino, para que ele parecesse dormindo. Quando o corpo chegou, eu fiquei chocado com o estado dele. Ele estava todo machucado, com cortes, hematomas e ossos quebrados. O rosto dele estava irreconhecível. Eu tive que usar muito algodão, gesso e cola para reconstruir as feições dele. Depois eu apliquei a base, o blush, o batom e o rímel. Eu também arrumei o cabelo dele com gel e um pente. Eu tentei fazer o melhor trabalho possível, mas eu sabia que ele nunca ficaria como antes.
Eu coloquei o corpo em um caixão branco, com flores e um ursinho de pelúcia. Eu levei o caixão para a sala de velório, onde a família estava esperando. Quando eles viram o filho deles, eles começaram a chorar e a gritar. Eles se jogaram sobre o caixão, abraçando e beijando o menino. Eles diziam coisas como: meu filho, por que você foi embora? E volta para mim, por favor, volta. Eu fiquei comovido com a cena, mas também com medo. Eu tinha a sensação de que algo ruim ia acontecer. E aconteceu. De repente, eu ouvi um som de batida vindo do caixão. Era como se alguém estivesse batendo na madeira por dentro. Eu pensei que fosse uma ilusão da minha cabeça, mas logo todos ouviram também. A família parou de chorar e ficou em silêncio, olhando para o caixão com espanto. A batida continuou, cada vez mais forte e rápida. Então, eu vi algo que me fez gelar. A tampa do caixão se mexeu, como se alguém estivesse tentando levantá-la. Eu não sei como isso foi possível, mas o menino estava vivo. Ele abriu os olhos, que estavam vermelhos e injetados de sangue. Ele abriu a boca, que estava cheia de dentes podres e sangue coagulado. Ele soltou um grito agudo e horrível que ecoou pela sala. Ele se levantou do caixão, arrancando as flores e o ursinho de pelúcia. Ele olhou para a família com ódio e raiva. Ele avançou sobre eles, mordendo e arranhando como um animal selvagem. Eu fiquei paralisado de terror, sem saber o que fazer. Eu vi os pais e os irmãos do menino sendo atacados por ele, sem chance de defesa. Eles gritavam de dor e de medo, pedindo socorro. Eu vi o sangue jorrar pelo chão e pelas paredes. Eu vi os corpos se contorcerem e se calarem. Eu vi o menino se saciar da carne e do sangue da sua própria família. Eu não sei quanto tempo isso durou, mas pareceu uma eternidade. Quando tudo acabou, eu estava sozinho na sala com o menino monstro. Ele me olhou com um sorriso maligno e sussurrou: "Você é o próximo." Ele veio em minha direção, pronto para me atacar também. Ele pulou em cima de mim e não lembro de mais nada. Acordei na minha cama suando frio. Achei que fosse um pesadelo. Peguei o meu celular e vi que a data era o dia seguinte do que aconteceu. Então não foi um pesadelo. Liguei para meu patrão para saber o que realmente tinha acontecido. Ele confirmou sobre o velório do garoto e que alguma tragédia aconteceu no local, mas que a polícia estava investigando. Fiquei em choque. Não sabia o que falar. Não contei sobre o que aconteceu comigo. Também não quis perguntar para ele como eu consegui me livrar daquele menino. Até hoje não sei o que aconteceu. A investigação da polícia ainda não terminou. Só sei que tudo o que vi foi real. Esta é uma história que aconteceu comigo quando eu trabalhava em uma funerária. Eu era o responsável por preparar os corpos para o velório, e isso nunca me incomodou muito. Eu via aquilo como um serviço necessário e respeitoso. Mas um dia eu tive uma experiência que me deixou traumatizado. Era uma noite de sexta-feira e eu estava sozinho na funerária. O dono tinha saído para resolver uns assuntos pessoais e me deixou encarregado de receber um corpo que chegaria em breve. Era de um homem que tinha morrido em um acidente de carro e que seria velado no dia seguinte. Quando o carro da funerária chegou, eu fui até a garagem para ajudar a descarregar o caixão. Era um caixão simples de madeira, sem muitos detalhes. Eu e os outros 2 funcionários levamos o caixão até a sala de preparação e o colocamos sobre a mesa. Eles me disseram que o corpo já estava pronto e que só faltava vesti-lo com a roupa que a família tinha escolhido. Eu peguei a roupa, que estava em uma sacola plástica, e me preparei para abrir o caixão. Foi quando eu percebi que ele estava trancado com um cadeado. Eu achei estranho, mas pensei que talvez fosse um pedido da família para evitar que alguém mexesse no corpo. Eu perguntei aos outros funcionários onde estava a chave, e eles me disseram que não sabiam. Eles disseram que o caixão já veio assim, e que eles não tinham autorização para abri-lo. Eu achei aquilo muito suspeito, mas não quis questionar muito. Eu disse que ia ligar para o dono da funerária e pedir a chave para ele. Eles concordaram e me deixaram sozinho na sala. Eu peguei o meu celular e disquei o número do meu chefe.
Ele atendeu e eu expliquei a situação. Ele ficou surpreso e disse que não sabia de nada. Ele disse que ia ligar para o hospital e ver o que aconteceu. Ele me pediu para esperar na sala e não mexer em nada. Ele desligou. Eu guardei o celular no bolso e fiquei olhando para o caixão trancado. Eu senti uma curiosidade enorme de saber como era o corpo lá dentro. Será que estava muito machucado pelo acidente? Será que tinha alguma coisa estranha nele? Será que era mesmo o corpo certo? Eu tentei afastar esses pensamentos da minha cabeça, mas eles não saíam. Eu comecei a sentir uma vontade irresistível de abrir o caixão, nem que fosse só para dar uma espiada rápida. Eu olhei em volta da sala, procurando por algo que pudesse arrombar o cadeado. Eu vi uma tesoura sobre a pia e pensei em usá-la como uma alavanca. Eu peguei a tesoura e fui até o caixão. Eu coloquei a ponta da tesoura na fechadura do cadeado e forcei para baixo. O cadeado resistiu por alguns segundos, mas depois cedeu com um estalo. Eu soltei a tesoura e peguei a trava do caixão. Eu respirei fundo e puxei a trava para cima. O caixão se abriu com um rangido e eu vi o que havia lá dentro. Eu não estava preparado para o que eu vi. Eu soltei um grito de horror e dei um passo para trás. O caixão estava vazio. Não havia nenhum corpo ali. Só havia um bilhete escrito com letras vermelhas que dizia: "Você não devia ter feito isso." Eu fiquei paralisado, sem acreditar no que estava vendo. Quem tinha feito aquilo? Onde estava o corpo? O que significava aquela mensagem? Eu não tive tempo de pensar em nada disso, porque nesse momento eu ouvi um barulho atrás de mim. Era como se alguém tivesse batido na porta da sala. Eu me virei e vi a maçaneta girar lentamente. A porta se abriu e eu vi uma figura entrar na sala. Era um homem alto, magro, vestido com um terno preto. Ele tinha o rosto pálido, os olhos vermelhos e o cabelo escuro e bagunçado. Ele segurava uma faca na mão direita. Ele me olhou nos olhos e eu reconheci aquele homem na hora. Era o homem que tinha morrido no acidente de carro. Era o homem que deveria estar no caixão. Eu não entendi como aquilo era possível, mas eu não tive tempo de perguntar. Ele avançou na minha direção, com a faca erguida. Eu tentei fugir, mas ele foi mais rápido. Ele me alcançou, tentou me golpear, mas não conseguiu. Caímos no chão. Ele se inclinou sobre mim e sussurrou no meu ouvido: "Você não devia ter feito isso." Ele riu e tentou me dar outro golpe com a faca. Desesperado, eu consegui evitar o golpe e consegui empurrá-lo para trás. Saí correndo o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Ao chegar em casa, liguei imediatamente para o dono da funerária e pedi demissão. Ele ficou confuso, pois ele nem sabia o que tinha acontecido e eu não quis contar. Só queria cortar todos os laços que eu tinha com aquele lugar. Depois de resolver tudo da minha demissão, me mudei com minha família para outro estado. O que aconteceu naquela noite e no dia seguinte, eu não procurei saber.